Pais queridos, sejam muito bem-vindos. Trago uma palavra hoje que vai incendiar o seu coração, vai aquecer sua vida. Às vezes a gente fica, eu quero uma resposta de Deus, né? Você quer ouvir Deus falar algo. Isso compete a gente, pregadores da palavra de Deus, e a própria palavra santa, ela fala conosco, né? Ela expressa para a gente a vontade, o poder, a soberania, o amor, o cuidado de Deus. Mas o texto de hoje, eu vou mostrar que mais do que apenas dar resposta, porque o mundo social hoje a gente alcança a resposta. Estou tão satisfeito. Eu mandei uma carta para a presidência e a secretária respondeu. Resolveu? Não, não resolveu não, mas respondeu. E Deus não é assim, né? Às vezes ele não responde da forma que você está esperando, mas ele chega, a resposta de Deus vem em forma de ação, de solução, exatamente no lugar onde estamos precisando, e o texto de hoje diz que o lugar não era muito bom. Então, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marconi Teixeira, nós fazemos o programa Dias Melhores, né? Estamos iniciando nesse domingo, com essa palavra abençoada, que está onde, pastor Marconi? Vou dizer agora, está em Atos, capítulo 16, o versículo 25, não vou ler tudo, vou ler a parte, porque eu vou citar muitos textos da Bíblia, e você vai ver a grandeza do que Deus fez na vida dessas pessoas, vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Fala a conversão do carcereiro. Se eu vou escrever a Bíblia, isso aí jamais poderia acontecer, mas eu ia botar aqui, então, Paulo, mas não, o princípio aqui é que o valor de uma alma não tem medida, não tem nada que se compare o valor de uma alma para Deus, porque o milagre aqui, houve isso, está dizendo aqui na epígrafo, essa partezinha mais escura, né, chama o epígrafo. Então, na minha visão, eu como escritor, né, eu tenho 18 livros publicados, eu teria botado, mas a Bíblia quer deixar bem claro o valor da sua alma. E em consequência disso, ele vai narrar coisas maravilhosas que diz assim, por volta da meia-noite, Deus tem hora para chegar com resposta, tá certo? Talvez você queira escutar Deus, talvez você queira ver a mulher de Deus, o homem de Deus falar algo de Deus, talvez você queira que o próprio Deus se revele em palavras por você. Mas aqui o texto diz que mesmo quando você não ouviu, as coisas que o ouvido não ouviu, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegaram ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Eu quero que você saiba, você, minha filha, meu filho, você jovem, uma mocinha, um mocinho, um rapaz, uma moça, um homem, uma mulher, um idoso, uma idosa, né? Deus tem preparado coisas maravilhosas. Por quê? Porque ele sabe que acontecem essas dificuldades. Eles estavam lá tudo tranquilo. E o texto diz, oravam, por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos o escutavam. Quer dizer, o ambiente era ruim para todo mundo, estava todo mundo calado, lá era escuro. Era lá embaixo. Essa prisão não era em Roma. Uma prisão no buraco lá. Baixar um pouquinho. Uma prisão de escuridão. Não tinha luz lá dentro. Essa falta de luz eu vou até explicar por que é. Basicamente, mas o sentido espiritual disso. E eles estavam lá, estava melhor do que os outros presos? Estava não. Quem estava lá embaixo provavelmente tinha esperança de nunca mais nem subir. As prisões de calabouço só eram jogadas lá embaixo aqueles que não tivessem mais expectativa de subir. E a previsão é, quem é que vai escutar o choro daquele lugar? Então, esse homem chamado Paulo, o apóstolo que foi lá
encontrado na estrada de Damasco pelo próprio Jesus, o maior apóstolo que escreveu na palavra de Deus, um homem que tem textos maravilhosos revelando a presença de Jesus e Deus na minha e na tua vida. Então, ele estava preso lá embaixo, junto com os outros, mas diz que o comportamento dele lá embaixo, mesmo junto com os outros, trancado, preso, a Bíblia diz que é acorrentado. Eu vou até explicar esse negócio de acorrentado, viu? Preso, acorrentado lá embaixo, fedendo. Eu disse que estava fedendo? Fedendo. Ou você acha que ia ter? Hoje é dia sanitário, vamos todo mundo cortar o cabelinho, fazer as unhazinhas, fazer a barba, passar o cremezinho de pele, que vamos higienizar politicamente correto esse ambiente para você ter esse negócio, não. Jogou lá dentro, era tudo que tivesse que fazer, era lá embaixo, se é que vocês estão me entendendo. Aquele odor pesado lá embaixo, escuridão, ninguém sabia nem onde botar a mão. Você não está entendendo o que eu estou falando, não? Ele estava acorrentado da parede. Então, se quisesse número 1, número 2, não tem... Ei, levanta a mãozinha quem quiser ir lá na casinha. Não tem isso. As durezas que a Bíblia revela, a gente tem que escavacar, e aqui é o canal certo com o pastor Marconi, quando eu estou pregando, eu vou escavacar a verdade para você, que às vezes a gente, porque minha situação, e sempre haverá situações muito mais difíceis do que, é que a gente não gosta de ser confrontado, a gente quer ter vaidade até no nosso sofrimento. Experimente contar, mulher, eu estou com uma dor tão grande no meu corpo, quando eu faço assim, ai, dói aqui debaixo do peito. A outra diz, o teu não dói. O meu, quando eu faço assim, dói embaixo do peito, dói na costela, o pescoço, o olho pisca, porque sempre alguém quer se vangloriar até da dor. Então, essa era a situação. E eles começaram a louvar e os presos escutavam. Agora você imagina, está tudo escuro, jogaram 2 novatos lá dentro, certamente levaram uma pisa, viu? Para cair lá dentro, ninguém leva assim, vamos descer tão bonitinho. Cuidado para não arranhar o bracinho. Leva logo um cacete federal lá em cima, de vara, de chicote, de tudo que tiver. Penha, depois joga lá embaixo. Então tá todo mundo lá embaixo moído. A alma, o corpo e o espírito. E eu não sei qual dessas 3 áreas da sua vida está moída, qual dessas 3 áreas está na escuridão, que você não está vendo expectativa, não vê luz no túnel, porque não tem luz no túnel, lá é fechado, não vê palavra, mas a ação daqueles homens, ele vai começar nesse sermão já demonstrando que diz, eu sei em quem eu tenho confiado e crido, independente da situação que eu estou agora, e eles começam a louvar a Deus. E aquilo, o pessoal lá embaixo começa a escutar, aqui está todo mundo acostumado a escutar os outros chorando. O que é que tem diferente na vida dessa pessoa? O que é que tem diferente? Que nessas pessoas que sabem aonde recorrer, vão encontrar a resposta de Deus. Isso era novidade lá no calabouço, porque ali entrou, apanhou, sofreu, morreu e tchau, vida que não segue não. Não tem vida que segue não. Dali para... Quando o carcereiro descesse para descobrir que o caba desviveu, né? Porque caiu ali embaixo, não tinha aquela visitinha, obrigações, visitas sociais, não tinha esse negócio, não. Caiu ali dentro, era terror total, né? E os presos escutavam. E de repente, eu me peguei muito nessa palavra de repente, muito. Eu acho que nesse sermão de hoje, eu vou falar bastante de repente, porque eu creio no de repente de Deus na tua vida. Eu creio que o de repente de Deus vai chegar na tua vida, porque Deus não muda. Nele, a Bíblia diz, nele não há alteração. Deus não muda, Deus não altera, Deus não ele não... Ai, hoje eu estou com meu emocional tão assim. Não, Deus não é assim, ele é constância. Você sabe como ele é, você sabe que pode acreditar, porque eu mudo, sua mãe muda, seu namorado, seu amigo, o gato, a princesa, o amigo, a empresa, todo mundo muda, Deus não muda. Não há nem variações, diz a palavra de Deus, tá certo? Bom, de repente houve um terremoto tão intenso que derrubou não as paredes. Olha como Deus é cirúrgico, assertivo.
destrutivo. Derrubou os alicerces do cárcere. As paredes caiu? Não. Por quê? Porque eles estavam dentro. Mas não tinha mais alicerce. Deus destruindo as arquiteturas, as sustentações que o inimigo... Você já pensou, né? Está escrito aqui. A não ser que você fale com alguém e volte o tempo e tire o que está escrito na Bíblia. Porque ele destruiu o alicerce do presídio, do calabouço todinho. E as paredes ficou lá. Por quê? Porque Deus sustenta. E quando Deus diz, essa parte vai cair, essa não vai. Tá certo? Essa parte cai e essa não vai. Tá bom? Então Deus entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus vai sustentar a sua situação. Deixa Deus falar com você. Desarme seu coração. Você tem ocupado seu coração com ansiedade, tristeza, ausência de resposta, escuridão e palavras de opressão, e todo mundo chorando de lado, e não tem uma portinha lá em cima para entrar a luz, e o odor, né, que fala dos odores, do que, rapaz, alguma coisa não está me cheirando bem, não tem esse ditado, que alguma coisa não está me cheirando. Deus vai fazer, diz que o bom perfume de Cristo, né? Então o bom perfume de Cristo vai entrar na sua vida. Então, de repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados. E logo todas as portas se abriram e as correntes de todos, foi só Paulo e Silas, não, todos quem estava no escuro, quem estava escutando, quem estava no pré-subsolo, subsolo do subsolo, quem estava perto, porque quando a bênção de Deus chega, quem estiver perto de você é abençoado também. Deus não faz acepção, ele derrama a bênção, diz que a chuva não é só para esse terreno, e esse lote, esse sim, esse não. Quando ele derrama a chuva por sua causa, ele vai derramar chuva de bênção, mas quem estiver ao redor é alcançado também. Pastor, mas tem fulano que eu não gosto, eu não quero que seja alcançado, mas vai ser alcançado também. Deixa de ser egoísta, viu? Porque Deus, ele é amor. E essa pessoa que você não gosta do mesmo jeito que você é filho, mas é a pessoa ruim, é a pessoa tão malvadinha, eu tenho ódio dela, mas Deus ama, Deus é amor. A medida de Deus é diferente, tá bom? Então, as portas se abriram, as correntes, aí deu um abalo. Escabrum, eu moro numa cidade que é uma das poucas cidades no Brasil que dá terremoto. Todo dia tem terremoto aqui onde eu moro. E na década de 80 deu um grande terremoto, desolou a cidade todinha. Tá certo? Então, é uma coisa que quando começa, parece que está andando duas caterpillas e um trator na porta da sua casa. Entendeu? Ah, meu Deus. Chega, Jesus. Querido, você acredita que eu vou reiniciar porque o meu YouTube travou e eu vou ter que reiniciar daqui a 30 segundos. Porque o YouTube travou. E é um público de pessoas de terceira idade que assistem na televisão. Eu sei que eu poderia gravar nisso aqui e depois botar lá, mas é em pezinho. Lá no YouTube fica no formatinho da televisão. Me deem um minutinho que eu vou estar... Eu fiz apenas a leitura. Tá certo? Eu ainda vou entrar na introdução do texto. E fica aí, volta. Na hora que você vir, Pastor Marconi reiniciou. Como é que eu vou achar, Pastor Marconi? Programa Dias Melhores com o Pastor Marconi. Viu? Não tem como você errar. Programa Dias Melhores. Eu vou encerrar em 30 segundinhos, eu vou estar voltando, porque infelizmente o YouTube caiu aqui e tenho as pessoas que estão acompanhando lá. Que Deus abençoe.